Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso de número 15: dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, vamos lá? Diga comigo, os que ficarmos vivos, vamos lá, 1, 2, 3. Para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, verso 17, melhor dizendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem tem um amém por essa palavra, diga amém. De fato, o texto que nós temos em mãos é um dos textos clássicos das palavras das quais Paulo faz menção. Escrevendo esta carta à igreja de Tessalônica, Paulo a direciona prioritariamente a esta igreja. Ele direciona Timóteo, e falando a essa igreja que está envolvida em tanta coisa, em tanta miscigenação, esta igreja que não vive num ambiente bom, de fato, a igreja de Tessalônica vive num ambiente pernicioso, um ambiente extremamente complicado, no que se retrata ou no que se tange a essa vida espiritual. A igreja de Tessalônica, que aqui está, é uma igreja que foi fundada entre a comunidade grega, àqueles que são dados à extrema razão e ao estudo sistemático da filosofia. Essa é uma igreja que tinha a dificuldade, por causa do ambiente em que se estava, em crer naquilo que se estava por vir. É por isso que Paulo, quando escreve esta palavra e direciona esta igreja, a ideia de Paulo é refutar uma das ideias que mais se falava nos dias em Tessalônica. E a ideia era essa: por causa do corpo que é mau, uma vez que se morre, não há vida após morte. A ideia da igreja de Tessalônica era essa: uma vez que alguém morreu, servindo a Deus ou não, este alguém que morre não volta mais a reviver. Esta pessoa, por causa da maldade e da impiedade do seu corpo, quando esse Jesus que essa igreja prega vier, eles vão continuar mortos. E aí Paulo tem que se convalidar da palavra e da fé para dar lições a estes irmãos. É por isso que Paulo, quando escreve o versículo de número 13, ele aplica de forma muito íntima e muito segura, dizendo aos irmãos: eu desejo, eu quero, eu almejo, eu implico, eu suplico que vocês não sejam ignorantes acerca destes que já dormem. A palavra dormir aí nesse texto é usado comumente para quem morreu. Nos dias de Tessalônica, quando tratava-se da morte de alguém, não usava esse termo tão pesado, tão fúnebre da morte. Dizia que a pessoa simplesmente descansou, e esse descansar era traduzido por dormir. Aí Paulo se convalida da ideia que eles têm para dar uma lição controversa à ideia. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem,
E não fiquem tristes, eu gosto desse termo, e não se entristeçam, porque de fato quem se entristece na morte é alguém que de fato não tem esperança. Porque aqueles que são ou têm esta esperança vívida e são partes desta esperança, entendem que a morte é só um breve momento em que a gente não estará perto, mas quando Jesus voltar, eu sei que talvez alguém não tenha essa esperança, mas eu preciso dizer desta esperança que eu tenho a esperança de quando Jesus voltar, todos aqueles que se foram, nós um dia o veremos novamente, no nome santo do Senhor Jesus. Essa esperança que Paulo diz, é aquela mesma esperança da qual nós tratamos ontem. A palavra esperança nesse texto é uma palavra ambígua, é a palavra de fato de quem espera, como espera de tempo e espera de anseio, crendo que algo vai acontecer. Então Paulo diz: a nós que já temos esta esperança viva, nós não podemos ser ignorantes. E qual é a grande realidade, ó Paulo? É que quem dormiu em Cristo, se cumpre a realidade do texto do que Salomão escreve, dizendo aos Eclesiastes, capítulo de número 12, ele diz que o corpo torna para o pó, mas o espírito torna para Deus que o deu. E irmão, e eu tenho essa fé tão vívida, que quando tudo isso acontecer, e quando o próprio Jesus voltar para buscar a sua poderosa igreja, eu tenho a fé, que todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, e nós juntos celebraremos e bendizemos ao nome do Senhor. Paulo continua fundamentando a sua ideia para chegar ao ápice daquilo que haverá de ser. E fundamentando a sua ideia, Paulo usa a fé. E eu acho muito lindo esse texto que Paulo escreve, do versículo de número 14, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, porque Paulo se convalida da fé e diz, porque se, e ele usa essa preposição, porque a fé é para todos, mas nem todos que são chamados à fé, de fato têm a fé. A fé nesse ponto é uma preposição, e Paulo se convalida dela para dizer, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também devemos crer que se ele ressuscitou, todos aqueles que nele dormiram haverá de ressuscitar. Eu preciso te relembrar desse texto. Esse texto é icônico quando Paulo trata de chamar a atenção de quem estava lendo esta carta sobre este momento singular da morte e ressurreição de Jesus. Paulo está tentando relembrar a todos que ali estavam que este Jesus, que é essa personificação da graça. Tem alguém que estava no culto de ontem aqui? Diga amém. Esse Jesus que é essa personificação da graça, ele também é o Filho de Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de homem veio habitar entre nós. E lembre-se disso, ele não teve nada por usurpação, ele preferiu nascer de uma virgem, nascer no meio de uma manjedoura, crescer entre os homens, aprender junto aos homens, e ensinar acerca do reino de Deus. Você se lembra melhor do que eu, por causa dos seus ensinamentos, e nunca mais se esqueça disso, o que matou Jesus foi a impiedade dos homens, em não acreditar nos seus ensinamentos. Eu lembro de uma determinada feita, falando de textos bíblicos, quando nós lemos os relatos de João, capítulo de número 8, depois de Jesus dar liberdade à mulher que fora pega em adultério, depois de falar a ela e de libertá-la das mãos dos seus acusadores, a Bíblia diz que Jesus entra no templo e pregando ao templo a palavra de Deus e falando sobre esta liberdade que ele mesmo tem a capacidade de dar, ele disse que eles que ali estavam conheceriam a verdade, e a verdade os libertaria, e eles não entenderam aquilo. Jesus abre a boca e diz, o Filho de Deus que aqui está, ele é a verdade, e se ele
vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente vocês serão livres. Só que quem está ali não entende nada do que Jesus fala. Eles estão achando que Jesus é uma espécie de divindade que eles não conseguiam entender. Aí eles olham para Jesus e dizem: como podes tu ser aquele que nos libertará, se tu não tem nem 50 anos ainda, tu nem sabe quem foi Abraão, tu não conhece nada da nossa história. Jesus olha na cara deles e diz: se vocês soubessem, Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou em ver a salvação que eu traria a vocês. Aí a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz que quem está ali não entende, não capta a mensagem. A Bíblia vai dizer que eles vão tomar pedras e vão tentar matar Jesus a pedradas. E sabe o que eu acho lindo aqui? É que eles não entendem quem é Jesus, e na tentativa de matar Jesus, Jesus escapa, porque as palavras que Jesus ensina acerca do reino de Deus era motivo de euforia, e uma péssima euforia. Os homens não entendiam a palavra e davam tudo para matar Jesus. É por isso que a morte de Jesus foi precoce, a morte de Jesus foi rápida, e a morte de Jesus foi violenta, porque eles não aguentavam ouvir as palavras da ressurreição. É por isso e a partir disto que quando Jesus é, por causa dos ensinamentos do reino, preso, ele apanha, ele é vilipendiado, ele é surrado, é colocado no madeiro, ele morre. E aí sim, quando ele morre, eu gosto desse momento da morte de Jesus, porque é isso que Paulo está tratando aqui. Ele diz: irmãos, se na morte de Jesus nós cremos, então nós precisamos nos lembrar disso. E eu gosto muito desse momento, porque esse momento de rememorização da morte de Jesus é incrível. Lembre-se disso. Quando Jesus morre, pelo menos 3 fatos acontecem. Quantos fatos? Oi. Bora lá. Quando Jesus morre, quantos fatos acontecem? O primeiro deles é que quando Jesus morre, o sol perde a sua luz, o seu brilho. E eu fico estarrecido com isso, pastora Débora. Há quem diga, e quem é da astronomia diz que naquele dia um eclipse inesperado apareceu. É por isso que até hoje as pessoas lutam na tentativa de delinear quando acontecerá os eclipses solares. Como naqueles dias eles não tinham uma astronomia tão avançada quanto hoje, eles dizem que inesperadamente a lua tomou conta da frente do sol e um eclipse aconteceu. Eu prefiro acreditar no poder de Deus. O que eles tentam explicar como eclipse lunar na frente do sol, ou um eclipse solar, eu consigo crer que o sol ficou triste e disse: o meu Criador está entregando a sua vida por essa humanidade, então eu preciso me ausentar da luz. Aí a Bíblia diz que o sol perdeu a sua luz e o seu brilho. O sol se escurece. No dia em que Jesus morre, a Bíblia vai me dar, eu acho isso aqui lindo, porque há uma manifestação excelente e divina nos astros físicos. O sol se escurece. A Bíblia diz que há uma manifestação divina, fazendo o quê? A tumba que estava recebendo os mortos que morreram nos dias de Jesus. E isso aqui é lindo, porque quando Jesus morre, a Bíblia diz que um terremoto acontece. E nesse terremoto que acontece, os mortos que morreram nos dias de Jesus, todos eles recebem vida novamente. Porque guarda isso aqui, nunca mais se esqueça: até na morte de Jesus houve vida. Não pegou?
Vou soltar de novo, pastor Gabino. A Bíblia diz, e aqui eu estou só transliterando, que até na morte de Jesus houve vida. Pastor, como é que o senhor aplica isso? Você não está aqui por outro motivo. Você só tem vida porque a vida que se entregar na cruz do Calvário por você e por mim, e por causa da vida que se entregou, hoje, nesta manhã, nós temos a condição de levantar as mãos e agradecer, porque a vida se entregou, e na morte da vida nós recebemos vida. Só que tem isso, quando o texto que você acabou de colocar, quando o sol perde o seu brilho e há esse terremoto que levanta da tumba quem morreu, a Bíblia diz que um terceiro sinal acontece. O primeiro sinal é no céu, o segundo sinal é na terra, e o terceiro sinal, pastor? O terceiro sinal é dentro do templo. Porque na morte de Jesus a Bíblia diz, e aí você precisa se lembrar disso melhor do que eu, quando a morte de Jesus acontece dentro do templo, acontece um fenômeno que até hoje é difícil de se explicar. Por quê? Você lembra-se melhor do que eu, por definição de Deus, tanto o tabernáculo quanto o templo tinham, pelo menos dentro da área da adoração, o mesmo aspecto. Deveria ter no templo, ao lado de fora do templo, um altar. Nesse altar deveria se ser colocado tudo, aquilo quanto fosse trazido de oferta, alçada ao nome do Senhor. Como naqueles dias não havia dinheiro, trazia-se animais para pagar o preço do pecado. Colocava-se nesse altar os animais como sacrifício. Ainda do lado de fora do templo havia uma pia gigantesca de bronze, aonde os sacerdotes lavavam o rosto, lavavam as mãos e lavavam os pés, e ali entrava para o lugar da adoração. Você se lembra melhor do que eu, entrando pelas portas do templo ou pelas cortinas do tabernáculo, ao lado direito se encontrava o candelabro com as suas 7 pontas acesas, manifestando a luz de Deus entre o povo. Ao lado esquerdo se achava a mesa da propiciação, com os pães ázimos, mostrando assim a manifestação do próprio Cristo, dizendo que Ele era o pão do tabernáculo, o pão da vida. Quando se chegava diante do altar do incenso, havia por detrás desse altar uma grande cortina de véu, que tomava de ponta a ponta, separando o lugar que é santo do lugar que é santíssimo, aonde ficava essa arca, que você lembra muito bem e muito melhor do que eu. Essa arca que era revestida de ouro por dentro e por fora, um caixote com aproximadamente 1,5 metro de largura, por 1,5 metro de comprimento e 1,5 metro de profundidade. Essa arca que era feita de madeira de acácia, revestida com ouro. Em cima dela tinha 2 querubins, que com as suas asas juntavam uma ponta na outra, e os seus olhos eram como um rosto de criança, e olhava para dentro dessa arca, e nesse lugar a glória de Deus era manifestada. Só que o véu que está aqui, esse véu impede todo mundo de entrar. Por quê, pastor? Porque até a morte de Jesus, a glória de Deus não era para todo mundo ver. Eu gosto desse tipo de minúcia no texto. Até a morte de Jesus, ninguém, diga comigo, ninguém. Oi, que ninguém mais murcho. Bora, tá com fome, é? Não tomasse café não? Seja bem-vindo ao time, bora. Não é só tu que não tomou café, bora lá, diga comigo, ninguém. A não ser o sumo sacerdote, que uma vez por ano, olha para mim, uma vez por ano. Quantas vezes por ano? Uma só. E isso aqui era incrível, pastora Débora. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha o direito, a obrigação e o dever. Vou usar do jeitinho que eu usei ontem. Quem estava aqui ontem, diga amém. Lembra do tapete, que é a manifestação dessa glória? O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha o direito de entrar nesse ambiente.
uma vez por ano. E eu acho lindo, porque antes de entrar, ele se consagrava 7 dias, orava, jejuava, buscava, clamava, na tentativa de, vai que eu entro lá, e eu tenho algum erro, algum delito, que eu esqueci de pedir perdão. Se eu chegar lá, nesse lugar de glória, tua vida toda errada, eu morro. Então vamos fazer um trem. Vocês que ficam do lado de fora, eu vou amarrar uma corda na minha cintura. Vai que eu esqueci de pedir perdão por algum pecado. Se eu chegar lá na frente, eu morro. Para eu não ficar apodrecendo lá dentro. Se vocês ouvir o barulho do sino que está na orla dos meus vestidos, bom. Se vocês não ouvir o barulho do sino, é ruim, deu ruim, me arrasta para fora. Aí a Bíblia diz que uma vez por ano eles vinham aqui de joelho, se dobrava e via a manifestação de Deus acontecendo nessa arca, uma vez por ano. E isso parece muito bonito, cerimonialmente falando, mas isso aqui é muito ruim vivendo. Só se vê a glória uma vez por ano. Aí na morte de Jesus, olha para mim. E se você, eu vou te dar chance, tempera a garganta para dar o melhor glória a Deus que você puder essa manhã. Amém ou não amém? Tem alguém me ouvindo? Amém ou não amém? Então eu vou te dar chance, tempera a garganta para você dar o maior glória a Deus que você puder essa manhã. Porque a pastora, a Bíblia diz, e o texto está ali, quando Jesus morreu, o sol perdeu a sua luz e a terra tremeu. O sinal que Deus que está dentro do templo foi esse. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu que estava exatamente aqui e que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e que dava acesso aqui a só uma vez por ano, esse véu que cobria esse lugar, a Bíblia diz que o véu se rompeu de alto a baixo, e quem estava do lado de fora teve acesso a essa glória. Eu fico estarrecido com isso, porque olha para mim, esse véu tem aproximadamente 9 metros de altura. Quantos metros de altura? Olha bem para minha cara. Ele tem aproximadamente 12 metros de largura. Quantos de largura? Sabe quantos cavalos eram precisos para puxar esse véu? 4 de cada lado. Homem nenhum podia enxergar o que se manifestava por detrás do véu. Ninguém tinha aptidão de ver essa glória que se manifestava por detrás do véu. Quem estava do lado de lá não tinha nem o direito de entrar no lugar santo, quanto mais de ver essa manifestação. Aí Deus fez Jesus ser moído na cruz, para que através da sua morte o véu se rasgasse de cima embaixo. Sabe o que Deus estava dizendo? Se a lei não te dava o direito de entrar e ver a glória que se manifesta, o meu filho morreu na cruz para que você tenha a visão da manifestação da glória de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, se Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, e com esse véu que se rasga nós temos o acesso, nós precisamos nos lembrar que assim como ele morreu e ressuscitou, olha para mim, ele morreu. E eu gosto disso, porque nós não estamos aqui, guarde isso, nunca mais se esqueça, nós não estamos aqui por méritos. Ei, segura aí na cadeira nova, no estofado novo da igreja, diga glória a Deus. Segura aí, toma essa aqui, olha para mim. Você não está aqui por mérito próprio. Você está aqui porque se Jesus não morresse, nem tu e nem eu estaríamos aqui. Se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Aí ele tem que morrer, o sangue dele tem que verter.
para que através da sua morte e do seu sangue, nós tivéssemos acesso à sua gloriosa presença. Oh, essa manhã, você tinha a oportunidade de ter levantado a mão e ter dado glória a Jesus, porque a morte dele e o seu sangue vertido na cruz, foi o que remiu os nossos pecados, para estarmos aqui essa manhã adorando a Ele. Ele morreu, e diz o texto que Deus, ao terceiro dia, quis ressuscitar Jesus dentre os mortos. Pensa num trem estranho que aconteceu, porque há ao menos 3 dias as tumbas foram abertas. Olha bem para minha cara, quando as tumbas são abertas, já é um ato extraordinário. Aí todo isto acontece, o corpo de Jesus é tirado da cruz, colocado dentro da sepultura. Uma pedra é rolada em cima dessa sepultura, travando a entrada de quem quer entrar e obstruindo a saída de quem quer sair. O Império Romano entendeu: se a gente não bloquear essa sepultura, é capaz de, como ele na morte ressuscitou, é capaz que ele ressuscite também. Aí o Império Romano põe uma pedra na frente do túmulo, na tentativa de impedir quem está do lado de fora entrar e roubar o corpo e dizer: ele está vivo. Tanto de impedir quem está do lado de dentro sair. Se ressuscitou, vai morrer de novo lá dentro. Aí eles põem a pedra lá na frente. O que o Império Romano não entendeu é que Deus, para fazer milagre, não depende de pedra rolada ou não. Falei, você está dormindo e não pegou a palavra. Vou dizer de novo. Sabe por que é que rolaram uma pedra no túmulo de Jesus? É para quem estava do lado de fora não entrar, roubar o corpo e lançar a ideologia: ele está vivo, o corpo não está mais aí. Eles colocaram uma pedra para quem está dentro não entrar. E se houvesse o período de ressurreição, quem estava do lado de dentro não sair. Já que ressuscitou dentro, vai morrer dentro. Aí o que o Império Romano não entendeu é que Deus não depende da pedra no lugar ou não para fazer milagre. Se ele tiver de fazer milagre, ele faz e acabou. Jesus ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia. Olha para mim. Quando ele ressuscita, depois de 40, ele se apresenta aos discípulos e vai falando as suas verdades aos discípulos. Olha para mim. Quando isso acontece, é em cima desse viés que Paulo está dizendo: vocês precisam se lembrar que se Jesus morreu e ressuscitou, quem morreu junto com ele também, oh glória a Jesus, quem morreu junto e da mesma forma que ele, quando ele voltar, também haverá de ressurgir. Oh, aleluia. Eis aqui a base da nossa esperança. É que se acontecer, oh glória a Jesus, de neste corpo falível, corruptível, nós descermos a tumba, a nossa certeza e a certeza da nossa esperança é essa: que quando a trombeta de Deus tocar e Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares e viveremos com ele eternamente. Aleluia, aleluia. Versículo de número 15, o Paulo diz ainda para os irmãos da igreja de Tessalônica: vocês precisam continuar crendo e usando a sua fé, que essa morte, ela é temporária, porque quando ele vier, quem morreu não morrerá jamais. Aí o Paulo prega para quem está lá, e ele diz: e nós que estamos vivos, e eu gosto disso aqui que Paulo diz: e nós que estamos vivos, não conseguiremos entender isso de outra forma. Nós não precederemos aos que dormem. Ele está dizendo, em outras palavras, já que eles morreram, nós não morreremos, porque nós não estamos aguardando a vinda de Jesus para depois de amanhã, nós estamos aguardando a vinda de Jesus agora. Eu vou pregar isso.
Talvez alguém entrou aqui essa manhã e já passou da sua ideia. Essa verdade, isso aqui não é uma ideologia, essa aqui é uma verdade inerente à eternidade. Jesus vai voltar. E se você entrou aqui, talvez até esquecido e achando que isso é uma lenda, Jesus me tirou de São Paulo para ser boca dele essa manhã e te dizer: mais dias e menos dias, mais horas e menos horas, a trombeta vai tocar e Jesus voltará para levar a sua igreja. E nós esperamos Jesus hoje. E para isso aqui virar um culto de ensino tá facinho, hein? Porque não adianta só estar esperando, porque esperando até o diabo tá. O diabo já sabe. Desde Adão, o diabo sabe que se levantará um que vai esmagar a cabeça dele. Ele já sabe. Mas talvez você está desapercebido. Então só saber não te resolve. O negócio é estar pronto. Porque estar se preparando é um ato contínuo. E talvez se ele vir não vai dar tempo de você ficar pronto. Você não tem que estar se preparando, você tem que estar. Você tem que estar pronto. Porque o texto não sou eu, foi ele que disse. São Mateus 25:13, disse o próprio Jesus: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A minha pergunta é a seguinte: e se o Filho do Homem resolver vir hoje aqui de manhã? Ai, que coisa boa! E se o Filho do Homem resolver aparecer essa manhã e fazer o céu de São Luís e do mundo ser enrolado, a trombeta tocar e a gente subir para a eternidade, a pergunta é essa: se ele vier essa manhã, porque eu preciso lhe dizer, você gostando ou não ele vem, você querendo ou não ele vem, você gostando ou não ele vem, você estando pronto ou não ele vai vir. E se ele vier essa manhã, fica a dica. Aí o Paulo continua dizendo: nós não precederemos àqueles que dormem. Por que, Paulo? Porque eu preciso lhe dar um fato. E eu acho isso lindo, porque Paulo se convalida nesse texto de uma pseudocronologia. Ele diz o seguinte: por ordem cronológica, Paulo diz o seguinte: esse mesmo Senhor descerá do céu. Olha para mim. Segundo a lei de Isaac Newton, não é minha. Tem alguém da área da física aqui? Da física? Oxe. Alguém já estudou física aqui? Primeira lei do Isaac Newton. Ele diz que tudo que sobe, bora. Terceira lei da relatividade, tudo que sobe, olha para mim. Aí o próprio Paulo se convalida das palavras dos anjos que aparecem para os discípulos de Jesus em Atos dos Apóstolos. Eles aparecem e dizem: ó varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Porque este mesmo Jesus que vocês viram subir ele descerá do céu. Aí Paulo se convalida disso e diz: eu preciso que vocês estejam atentos. Por que, Paulo? Porque o mesmo Senhor que um dia esteve entre nós e foi assunto aos céus, na hora certa ele descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E eu fico, eu não sei você, mas eu fico ansioso por esse dia demais. Tem hora que por causa desse dia me dá pico de ansiedade. Pastor, o senhor é doido? Só não.
Eu tenho entendido algo muito grande. E eu preciso dizer uma verdade que eu vivo. Não vai dar tempo de eu viver muita coisa. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou repetindo. E eu tenho muita certeza do que eu estou te falando. Não vai dar tempo de um pastor Miss Davidson viver muita coisa. Eu tenho feito uma oração. E eu tenho que lutar para não me emocionar nesse momento. A minha oração tem sido essa, Deus. Senhor, se um dia o Senhor ver que eu vou me perder, e eu de alguma forma, o Senhor vai me deixar fora da eternidade, faz um favor para mim, me leva antes disso acontecer, porque eu não tenho lutado, vivido e tenho sido crente para ir para o inferno. Eu tenho lutado para ser fiel e servir a Jesus, para eu ir morar na eternidade. O desejo da minha alma é ir morar na eternidade. Então eu estou pregando hoje, pastora, e eu estou aqui, e já de manhã eu mandei um áudio para a senhora, minha esposa, e já disse para ela: bebê, ouvida, fica sabendo, eu te amo, linda, eu amo o Arthur e a Laura, eu amo vocês. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? É saudade? É porque o senhor já está 21 dias fora de casa? Não é só por isso não, é porque eu tenho a certeza que se a trombeta tocar agora, não vai dar tempo de ver a Áquila, não vai dar tempo de ver o Arthur, não vai dar tempo de ver a Laura aqui, mas na eternidade a gente vai se encontrar. Oh glória! Eu tenho vivido com essa realidade. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, pastora, de casar o Arthur, de fazer o casamento da Laura. Não vai dar tempo. Eu estou vivendo isso. Pastor, o senhor é doido? Só não. É porque a minha alma está ansiando o dia em que Jesus vai voltar logo. Não vai dar tempo de alguém entrar na minha casa e dizer: vovô, cheguei. Não vai dar tempo. Para mim não vai dar tempo nem de fazer a próxima viagem, porque eu não estou esperando Jesus para amanhã. Eu estou pronto esperando Jesus agora. E eu não sei você, mas o meu desejo é ver Ele voltando sobre as nuvens. E se, como alguém prega, e eu preciso pregar a mesma realidade, se nós somos a geração que haverá de ser arrebatada, eu preciso te trazer uma notícia muito difícil. Não vai dar tempo de você cumprir tudo que você quer. Se nós somos de fato a geração do arrebatamento, isso aqui pesa contra a gente. Não vai dar tempo de cumprir os nossos planos de vida, porque a volta de Jesus, para quem é da geração do arrebatamento, a volta dele pode acontecer a qualquer momento. E se ele voltar agora, porque o texto diz que esse mesmo Senhor descerá do céu. Eu vou tentar transliterar o que João disse. João disse que quando ele vier, ele virá envoltos nas nuvens do céu, rodeado pelos seus anjos. E João disse: e todo olho o verá, e toda língua haverá de confessar que só Jesus é o Senhor. Eu não sei se você está pronto, porque o que define você subir quando ele vier é você ter os olhos atentos aos céus, para ver o dia em que ele vem. Precisa dos teus ouvidos limpos de forma audível, para ouvir o soar da trombeta. E eu gosto disso, porque a trombeta, alguém me ouve? Diga amém. Ó, porque a trombeta soa. Quem lembra da cultura judaica vai entender o que eu vou dizer agora. Só tinha 2 momentos em que a trombeta tocava de forma excepcional para todo mundo ouvir. Primeiro,
A trombeta toca chamando todos para a festa. Seja qual for a festa, a trombeta toca. Segundo, a trombeta toca chamando todos para a santificação. Quando toca a trombeta, ou é festa, ou é hora de lavar a roupa e ficar puro para a festa que está por vir. Só que o texto aqui está dizendo o seguinte: que esse mesmo Deus descerá do céu, e Ele mesmo dará a ordem aos seus arcanjos. E quando, eu queria, eu não vou ver isso sendo transmitido pela televisão, eu não vou ver. Eu só consigo imaginar, pastor Gabina, eu só consigo imaginar no dia em que a trombeta tocar e a igreja for arrebatada. A minha cabeça só consegue pensar a Globo Lixo transmitindo isso e dizendo: aqui no Maranhão acabou de acontecer um fenômeno incrível, nunca antes se viu. A igreja que se mostrava evangélica cristã aqui em Maranhão, a igreja da área 91, a igreja da área 70, a igreja da área 34, eles simplesmente desapareceram. Há relatos em todas as cidades, e aqui na nossa central está chegando notícia: sumiu mãe, sumiu pai, sumiu filho, sumiu irmão, sumiu uma comunidade inteira. Sabe o que foi isso? A trombeta tocou, e quem ouviu subirá para encontrar Jesus. Ai, que coisa boa. Paulo diz: porque esse mesmo Deus descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí Paulo dá uma lei, e ele diz: depois da morte de Jesus, ninguém mais ressuscitou. Ai, que coisa linda. Mas Paulo está dizendo: quando ele voltar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro do que nós. Eu fico imaginando esse dia. Eu vou te dar 2 segundos. Quantos segundos? Lembra de quem já faleceu em Cristo. Olha para mim agora. Quando Jesus voltar, se prepare. As tumbas serão, Elcio, as tumbas serão abertas. Como vai ser aberta? Eu não quero nem imaginar isso. A minha cabeça não alcança isso. Não sei se vai dar um terremoto, se alguém vai fazer igual no trailer do thriller, vão colocar a mão por debaixo da terra. Eu não sei de que forma vai acontecer isso. Eu não quero nem imaginar qual é o método que vai ser usado. Eu quero só ficar pensando na cara de absurdo que os ímpios terão nesse dia. Eu quero ficar pensando na cara de espanto de quem está tirando onda com a gente hoje, de quem está perseguindo a gente hoje, dizendo: isso aí é loucura. Como é que vocês estão dentro da igreja acreditando em algo que ninguém nunca viu? Pois é, eu acho bom você estar pronto e preparado, porque querendo ou não, Paulo já disse: as tumbas e sepulturas se abrirão, e quem morreu vai ressuscitar. Imagina de novo ver a sua mãe, que já dorme no Senhor. Imagina de novo ver os seus amigos que já dormem no Senhor. Imagina de novo ver os seus avós que já dormem no Senhor. Oh Jesus, me dá a chance de ver o irmão Benedito,
a irmã Maria Anunciada de ver o irmão Moisés e a irmã Maria Josefina me dá a chance de ver. Eu fico imaginando esse dia. Ele imagina isso. E alguém tem: pastor, como é que isso vai acontecer? Vão levantar só o osso, só o pó, só a carcaça. E eu preciso dizer: vai nada, porque precisa se cumprir o que Paulo profetizou. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53 e 54. Ele diz: é necessário que na morte haja um revestimento daquilo que é corruptível, ser revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal ser revestido de imortalidade, para que se diga: tragada foi a morte, pela vitória ele vem e vai voltar. Ouça-me. Vou usar como lá em casa. Quem morreu? Moisés, pai do meu pai, vovô. Morreu dos cabelos branquinhos. Essas entradas eu herdei dele. Partiu para a eternidade, crente em Cristo Jesus. Quando ressuscitar, não vai ressuscitar um olho caído, faltando metade do corpo, destruído porque a terra comeu. Pelo contrário, vai ressuscitar meu vozinho inteiro, vô Moisés. Consegue entender isso? É por isso que a terra vai ter que dar conta de quem morreu. O mar vai ter que dar conta de quem morreu. A Inquisição, o tanto de crente que foi morto por não negar a Jesus, o tanto deles que foram mortos em piras de fogo, do fogo vai ter que dar conta de quem morreu. Todos eles ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo que já não morre mais, com um corpo que já ninguém mais consegue dominar. Aí estes serão transformados e subirá. Aí o texto implica em dizer: então nós, eu não sei se você está crendo nesse dia, mas eu preciso pregar isso. Então nós que continuarmos vivos seremos transformados. Transformado como, pastor? Aqui hoje a gente chora, aqui hoje o corpo ainda morre, aqui hoje a gente ainda sofre a pressão do pecado, aqui hoje as iniquidades nos rodeiam, mas quando ele vier, essa carcaça que você está vendo aqui, essa carcaça vai ser transformada num corpo glorioso. E olha para mim, nós quebraremos a lei da física. Não pegou essa? Vou dizer de novo: quebraremos a lei da física, porque a física diz que nada do que aquilo que é mais denso do que o ar flutua. Aí eu vou ser boca de Deus e dizer: nós quebraremos a lei da física, porque este corpo será glorificado. E o texto diz: e nós subiremos. Pastor, vai subir como? Eu não sei se de escada, eu não sei se de elevador espiritual. Eu vou pregar do jeito que eu acredito. O céu se manifestará e o nosso corpo glorioso será tomado e levado até onde Jesus está. E o texto diz: e nós encontraremos ele nos ares. Deixa eu te dizer isso aqui. Tudo, alguém me ouve e diga amém. Tudo o que nós enfrentamos aqui será manifestado de forma visível naquele grande dia. Tudo o que nós estamos enfrentando aqui é para aquele grande dia. E eu vou lhe dizer muito claramente, quando Paulo traz essa ideia
Ele está dizendo que todos aqueles que estiverem vivos nesses dias sofrerá essa transformação de corpo. E aí ele diz: e assim estaremos sempre. Esta palavra sempre traz um contexto de eternidade. Essa palavra sempre é um ato infindável. Para todo sempre, por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor. Tudo que a gente sofre aqui é só a preparação para aquele grande dia que nós viveremos ao lado do Senhor. Essa manhã, se essa expectativa estiver clara no seu coração, que você está lutando para ir morar na eternidade, eu quero te convidar a você ficar de pé e orar comigo essa manhã. Porque nós temos, eu vou usar 2 textos e eu encerro. Nós temos essa esperança viva. Qual esperança, pastor? O próprio Jesus disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se de fato assim não fosse, eu nem ia dizer nada para vocês. Mas se eu estou dizendo, é porque eu estou indo e vou preparar o vosso lugar. Oh, deixa eu te lembrar disso. Tudo que a gente tem enfrentado aqui, aguardando a vinda de Jesus, é porque existe um lugar certo e garantido para cada um de nós. E ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra. Oi, tem alguém que lembra do texto de São João 14:1? Ele disse: se eu for vos preparar lugar, eu virei outra. E disse ele: eu vos levarei para estar comigo. Para quê? Aonde eu estiver. Eu queria que você achasse alguém que estivesse do seu lado aí agora, e você dissesse para ele essas palavras. Diga para ele: continue. Oi, parece que você foi embora do culto essa manhã, me ajuda. Eu já estou suando, bora. Diga para alguém, diga: continue lutando firme para ir morar na eternidade. Diga para ele: porque há. Não, do verbo existir, diga para ele: porque há um lugar preparado para você. Eu acho incrível esse tipo de culto, porque ele mexe com uma verdade que a gente parece que não está preparado. Se fala da volta de Jesus e alguém diz: mas ele não vem amanhã não, pastor. Continua crendo que ele não vem amanhã, e quando ele vier você vai ver que ele não veio. Mas esse tipo de culto é bom também, porque a gente consegue ver quem é que de verdade está esperando ele vir hoje. E eu prego para uma geração que está esperando Jesus voltar agora.